estudante! A nossa aula de hoje trará o gênero conto. Você será capaz de conhecer as características do conto? Você conhecerá também os elementos básicos da narrativa e como se constitui o enredo. Vamos nessa? Mas se você ainda é novo neste canal, aproveite, inscreva-se. Se ainda não se inscreveu, deixe o seu like, comente e compartilhe com os seus colegas. Vamos nessa? Você gosta de história? Você já observou que crianças ou até mesmo adultos sempre param quando ouve alguém contando uma história? Geralmente, essas histórias contadas pelas pessoas são contos. Uma história curta que é possível ler ou ouvir apenas em uma sentada. Vamos conhecer agora o conto Pega Ladrão, Papai Noel, do escritor Marcos Rey. Vamos nessa? Ele não era um bom Papai Noel, era mais um Santo Claus, pois trabalhava numa cadeia de loja multinacional, a Imperô Presentes e Utilidades Domésticas, aquela grande da avenida. Consta, inclusive, que fez um curso de 6 semanas nos próprios States para testar e aperfeiçoar sua tendência vocacional, obtendo boa nota, apesar de cantar o Jingle Bell com imperdoável sotaque latino-americano. Mas seu visual, mesmo sem uniforme, impressionou favoravelmente a banca examinadora. Era gordo, como convém a um Papai Noel, tinha olhos da cor do céu e a capacidade de sorrir durante horas inteiras, sem nenhum motivo aparente. Aliás, um Papai Noel é isso, uma mancha vermelha que sabe rir e às vezes fala. Você está ótimo, disse-lhe o chefe da seção de brinquedos. As crianças vão adorá-lo. Era a véspera de Natal e a Imperô andava preocupadíssima com as vendas inferiores ao ano anterior e preocupada com outra coisa ainda, o incrível número de furtos, razão porque o Papai Noel, além de sorrir e estimular as vendas, teria que ser também um olheiro, um insuspeito fiscal de seção. Ele passeava pelo atraente departamento de brinquedos eletrônicos juntamente com seu sorriso e acabara de passar a mão nos cabelos louros de um garotinho quando viu o quê? Um homem, e mais que ele, sua mão surrupiando um trezinho de pilha, imediatamente metido numa bolsa promocional da Imperô. Interrompendo em meio seu sorriso, Papai Noel deu um passo firme e fez voz de vigia. Por favor, me deixe ver essa bolsa. Nem todo susto é paralisante. O homem, sem largar a bolsa, saiu em disparada pela seção de brinquedos, empurrando pessoas, chutando coisas, derrubando e pisando em brinquedos. Atrás desse furacão, seguia outro furacão, este encarnado, o Papai Noel aludido, que repetia em cores mais vivas os desastres provocados pelo primeiro. A cena prosseguiu com mais dramaticidade e ruídos na escadaria da Imperô, pois a seção de brinquedos era no 6º andar. No 4º pavimento, Papai Noel chegou a grampear o ladrão pelo braço, mas este conseguiu escapar, livrando 8 degraus entre o 4º e o 2º andares. Aí, novamente, Papai Noel pôs a mão enluvada no fugitivo, mas um grupo de pessoas que saía do elevador poluiu a imagem e ele tornou a ganhar distância. Na avenida, a perseguição teve novos aspectos e emoções. A pista era melhor para corridas, apesar de ainda maior o número de pessoas e obstáculos. O ladrão, logo à saída da loja, chocou-se com uma mulher que carregava 1000 pacotes, pacotinhos e pacotões. Foram todos para o chão. Um propagandista de longas pernas de pau fez uma aterrissagem forçada que o aeroporto de Congonhas teria desaconselhado, devido ao mau tempo. O Papai Noel também empurrava, esbarrava e derrubava, aduzindo ao seu esforço o clássico Pega Ladrão, um refrão tão comum na cidade que não entendo como ainda não musicaram. Na primeira esquina, quase, um carro bloqueou a fuga do homem, que ficou hesitante enquanto seu colorido perseguidor se aproximava em alta velocidade. Quando o ladrão de brinquedo entrou numa galeria da Barão, os espectadores, digamos assim, tiveram a impressão de que tinha se
livrado do Papai Noel, mas a câmera 2 logo mostrou o Santo Velhinho entrando também na galeria com o mesmo ímpeto dos primeiros fotogramas. Todavia, embora corresse em milhas e o outro em quilômetros, não conseguia alcançá-lo. Consta que Papai Noel seguiu o ladrão, inclusive no Minhocão, de ponta a ponta, onde é proibida a circulação de pedestres. Também sem resultado. A história que nem história é, podia acabar aqui, mas prefiro que acabe lá onde? Naquele quarto do subúrbio. Aquela noite, o ladrão, meia-noite em ponto, deu para o filho o belo presente das lojas em Peru, o trenzinho de pilha, que tinha luzes diversas e até apitava, excessivamente incrementado para qualquer garoto pobre. O menino, que sabia dos apuros do pai, não recebeu alegremente a maravilha eletrônica. Papai, o senhor não devia ter comprado. Mas não comprei. Ganhei. De quem? De Papai Noel. Ora, bom cara. Nem precisei pedir. Ele correu atrás de mim e me deu o presente. Disse que a pilha dura até 3 meses. Legal, não? O conto se inicia com a apresentação do personagem, o Papai Noel, recém-contratado, que possuía as características ideais para assumir esse papel. Era gordo, possuía os olhos azuis da cor do céu e conseguia ficar por horas e horas sorrindo sem motivo algum. Além disso, esse cara exercia uma profissão muito importante, muito especial, que era ficar observando os frequentadores de uma loja à procura de possíveis ladrões. O conto Pega Ladrão Papai Noel é narrado por um narrador observador, aquele que não participa da história, que apenas observa. Por isso, essa é uma história contada em terceira pessoa. Como a gente já nota de cara no início, ele não era um Papai Noel. Observe, ele, a presença do pronome, né? E em seguida os verbos em terceira pessoa, era. O narrador observador, ele também pode ser um narrador onisciente, quando conhece todos os fatos, inclusive os fatos internos do personagem, como os seus pensamentos e os seus sentimentos. Além disso, o narrador observador pode ainda fazer comentários sobre os fatos que ele está narrando. Como é possível perceber que o narrador desse conto não tinha muita simpatia pelo Papai Noel. Quando ele apresenta esse personagem, ele diz que é um sujeito distante da realidade brasileira, pois trabalhava em uma multinacional e, além disso, precisou ir até os Estados Unidos para fazer um curso para exercer a profissão de Papai Noel. Também, para nomeá-lo, eles chamam de uma mancha vermelha que, às vezes, sabe rir e sabe falar. Vamos entender como funciona o conto, conhecendo os principais elementos da narrativa. Espaço. Onde acontece o conto que nós acabamos de ler? Ele acontece na loja e acontece na cidade. A cidade movimentada contribui para que a perseguição seja mais emocionante, né? Os obstáculos que aparecem na frente dos personagens dão emoção e movimento para a narrativa. Um outro elemento é o tempo. As ações narradas duraram apenas algumas horas ou até mesmo 1 hora. E existe aí um fator tempo muito importante que é o Natal. Então, o Natal explica a presença do Papai Noel e também a ação do ladrão. Ele precisava roubar um presente para dar ao seu filho porque era a véspera de Natal. Os personagens. Então, as ações são desenvolvidas por 2 personagens principais, o Papai Noel e o ladrão. Esses personagens principais disputavam porque eles tinham interesses conflitantes. Enquanto o Papai Noel estava observando a loja a fim de evitar que ela fosse roubada, o ladrão estava tentando surrupiar um brinquedo para dar ao seu filho. Ou seja, nós temos aí interesses conflitantes. O narrador também é um outro elemento muito importante nas narrativas. O narrador é aquele que conta a história. No texto que nós lemos, o narrador não participa da história, por isso que nós
o nomeamos de narrador-observador. Além dos elementos, há a constituição do enredo. Como é que se constitui o enredo? O enredo se constitui de situação inicial, conflito, clímax e desfecho. A situação inicial é a apresentação dos fatos iniciais que contribuem para que a história se desenvolva, para que a história aconteça. No conto que nós acabamos de ler, a situação inicial apresenta o personagem principal, o Papai Noel, que estava na loja tentando observar, e ver se evitava que houvesse roubos. O conflito, que é a complicação, é o fato que altera a situação inicial. Aconteceu exatamente quando o Papai Noel percebeu que o ladrão colocou o brinquedo na bolsa. O clímax, que é o momento de maior tensão nas narrativas, ocorre exatamente no momento da perseguição na loja e da perseguição na rua. E o desfecho, é quando se dá a solução do conflito. Quando nós temos uma narrativa tradicional, algumas narrativas não existe solução de conflito. Nesta, existiu. Qual foi o desfecho aí? O desfecho ocorre exatamente quando o pai está em sua casa, entregando o presente ao filho, à meia-noite. Recapitulando, o conto é uma narrativa breve, geralmente é construído em torno de um acontecimento principal. A descrição dos personagens, do espaço, do tempo e a apresentação das ações feita pelo narrador não se alonga a detalhes, limitando-se apenas ao que é importante para o desenrolar da história. Boas leituras, bons estudos!